Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Lula, que assinou a lei de reciprocidade, né? O decreto que regulamenta a lei de reciprocidade. A lei de reciprocidade tinha sido já assinada no início do ano, né? O que eu achei um absurdo essa lei, uma coisa totalmente desnecessária. Esse negócio de aumentar imposto de importação. O Lula já podia fazer isso por conta própria dele mesmo, não precisava de lei do Congresso para fazer isso, mas decidiram fazer essa lei de reciprocidade. E agora o Lula assinou o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade. De novo, sem necessidade nenhuma, poderia tomar as medidas diretamente. O que está acontecendo aqui, né? Tem duas coisas para a gente observar nessa história. Primeira coisa, o Lula e o Alexandre de Moraes, eles não vão voltar atrás. Para eles já estão além do ponto de não retorno. Eles sabem que agora é tudo ou nada. Então eles vão blefar até o final dessa rodada de pôquer. E se isso significar o Brasil perder e virar uma Venezuela, para eles tanto faz, né? Eles não vão recuar. Não espere do Lula e do Alexandre de Moraes absolutamente nada. O Congresso pode resolver. O resto do STF pode resolver, mas o Alexandre de Moraes e o Lula, meu amigo, para eles já passou além do ponto de não retorno, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que eles também estão fazendo isso mais para animar a galera interna. Porque isso daqui sequer vai ser considerado pelo Trump, né? Você pode entender que isso aqui é uma resposta para o Trump, né? Então você vê os jornais todos falando aqui, não, porque o Lula assinou o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade. Para quê? Que diferença faz? Não faz diferença nenhuma no final das contas. Né? O que vai fazer diferença é se eventualmente ele colocar alguma medida desse decreto de reciprocidade, que ele já falou que vai fazer isso só em agosto, né? Então, vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, isso aqui é só uma bravata. Mas é uma bravata no sentido que eu falo para vocês. O Lula e o Alexandre de Moraes não vão voltar atrás. Eles vão até o final e vão quebrar o Brasil se for necessário, se o resto do pessoal não agir para impedir esse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e a Ordem Ilegal, Flavinho do Pneu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula assinou o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade, né? Ele teve uma reunião ao longo do dia com um monte de gente e teve reunião... Aliás, é muito engraçado isso daqui, ó, porque teve muita negociação ao longo do dia de hoje, né? Aqui, ó. Brasil pode pedir redução da tarifa de Trump para 30% e adiamento por 90 dias de jornal, né? Ou seja, foi negociado lá na reunião, o pessoal, não, vamos pedir, por favor, Trump, adia essa entrada em 90 dias e reduz para 30% e não sei o que lá e coisa e tal. E é lógico que a resposta do Trump seria clara, beleza, acaba com o processo do Bolsonaro e acaba com a censura e a gente faz isso aí que vocês estão pedindo. Eu já falei para vocês, acabar com o processo injusto contra o Bolsonaro e acabar com a lei de censura que o STF aprovou, não é que isso sozinho vai resolver o problema não, tá? Isso aí é condição para começar a negociar, tá? Mas enfim, eles chegaram a negociar isso. Chega a ser engraçado. Porque, de novo, isso aqui eles estão falando isso para quê? Para tentar animar a galera que está apoiando o Lula. O Lula já está vendo que está assando a batata dele. É aquele assunto que eu falei para vocês. Por mais que o Lula, na televisão, na internet, esteja jogando a culpa no Bolsonaro, não porque a taxa do Bolsonaro, que a culpa é do Bolsonaro, não sei o que lá. Não tem jeito, meu amigo. Você bateu com o carro no poste, que a culpa é de quem estava guiando o carro, cara. Não tem esse negócio, não. A culpa é do Lula, né? Então, o Lula está nesse negócio todo aqui, mas aí já está sendo pressionado pelos empresários e pelo pessoal para, tenta alguma coisa, tenta negociar alguma coisa, né? E o Lula não vai aceitar isso. Como eu falei para vocês, o Lula não vai se mover. O Lula vai continuar batendo no Trump, vai pro tudo ou nada. Por quê? Porque para ele... a melhor coisa é o Brasil quebrar. Pô, o Brasil quebrou, para ele é mais fácil dele implementar a Venezuela do que com o Brasil funcionando, né? Aqui, ó, o Brasil pode pedir 90 dias para negociar tarifa, diz a Apex, né? Então, a Apex é o órgão de comércio exterior, que é indicado pelo Lula, é o Jorge Viana. Lembra aquele cara que não fala inglês e que não poderia ser o chefe da Apex? Pois é, ele veio com esse papo. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque, de novo, ele está sendo muito pressionado. O pessoal já está vendo que não tem jeito, a culpa é do Lula. No final das contas, é o Lula que vai responder por essa porra toda. O governo está sendo pressionado já. E tem que ser mais pressionado ainda. Porque, de novo, o Trump não. O Brasil pode pedir um adiamento? Pode, pedir pode. Vai conseguir? Não vai conseguir. Mas aí que tá. No final, o Lula deixou claro que não vai ter adiamento nenhum, que não vai pedir redução nenhuma.
Porque eu já falei para vocês, o Lula não quer nem saber, meu amigo. O Lula quer ir para a Venezuela. O Lula quer ir para o sentido da Venezuela. Não esperem nada do Lula e do Alexandre de Moraes. Esses dois vão querer destruir o Brasil para salvar a carreira deles. É a única alternativa que eles têm agora. O Brasil vai deixar o Alexandre de Moraes e o Lula destruírem o Brasil, aí, bom, se deixarem, infelizmente é isso daí. Vamos chegar nesse ponto mesmo, né? Além disso, a gente teve também aqui ó, uma carta, um aviso né, do diplomata público oficial lá, o Darren Beatty, né, que é o chefe da diplomacia americana, deixando claro, ele está abaixo do Marco Rubio. Então, o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, né? Mas ele é o cara de carreira. O Marco Rubio é político, né? Foi eleito com Trump. Mas ele mostrou que, olha só, a diplomacia americana está vendo realmente o absurdo que é aqui no Brasil. O presidente Trump mandou uma carta impondo uma consequência que já estava atrasada na Suprema Corte do Alexandre de Moraes e no governo do Lula por seus ataques contra Jair Bolsonaro, a liberdade de expressão e o comércio americano. Esses ataques são uma desgraça e ficam muito abaixo da dignidade da democracia, da tradição democrática brasileira. Ou seja, o cara já está adotando aqui a diplomacia, né? Não, que o Brasil é melhor do que isso, né? Vocês sabem que estão perseguindo o Jair Bolsonaro, que estão querendo tirar ele na marra das eleições e coisa e tal, e que é um absurdo esse tipo de coisa. Então, pô, vamos negociar, vocês são melhores do que isso, né? Não dá para ser desse jeito, né? É lógico que o que ele está falando aqui é visando exatamente o pessoal do meio do caminho. De novo, ninguém está falando mais com Lula e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes esquece, Lula esquece. Quem pode fazer alguma coisa é o Congresso e o resto do STF. Vão fazer alguma coisa ou não vão fazer alguma coisa? Eu não sei. Mas se não fizerem nada, se depender do Lula e do Alexandre de Moraes, a gente vai para a Venezuela, né? Aqui, ó, a declaração do Trump é clara e ele estará vigiando isso de forma próxima, né? Então, ou seja, ele não tem nenhuma novidade aqui. Ele só deixou claro que a diplomacia americana está esperando uma posição do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, no sentido de resolver a questão dos ataques no Jair Bolsonaro e a liberdade de expressão e o comércio americano. Então, vamos ver qual vai ser a resposta, né? A embaixada americana aqui no Brasil ainda retuitou essa declaração do cara, como é que é o nome do cara? Darren Beatty. O POTUS, que é o presidente dos Estados Unidos, enviou uma carta impondo consequências a muitos... Ele está traduzindo o que está escrito aqui, né? Ou seja, está só ressaltando esse ponto, né? Porque não precisa fazer nada de novo, né? O Lula ficou com esse negócio, não, porque nós vamos assinar um decreto para responder, para dizer que a gente está batendo no Trump e coisa e tal, batendo nos Estados Unidos. E, de novo, por que eles fizeram isso daqui? Não muda nada isso daqui. Amanhã vai sair o conteúdo desse decreto. Eu nem vou fazer vídeo sobre isso amanhã, porque a verdade é que não interessa esse decreto. Interessa o que o Lula pretende fazer realmente no dia 1º de agosto, quando as tarifas começarem a funcionar. E aí eu não sei o que vai ser. Aí nesse caso, em 1º de agosto, a gente vai falar sobre isso. Porque no final das contas, o que diz a Amanda Klein aqui, ó, a lei da reciprocidade pode ser um caminho sem volta contra os Estados Unidos. Se o Brasil decidir aplicar realmente esse tipo de coisa, o que vai acontecer é o corte de relação com os Estados Unidos. Se chegarmos nesse ponto, o que vai acontecer é o que o Lula quer, é o que o Alexandre de Moraes quer. É o alinhamento do Brasil com a Rússia e com a China e o nosso afastamento das nações livres, das nações soberanas, das nações que realmente têm democracias funcionais. Estamos jogando o Brasil no meio do lixo, no meio da turma das democracias disfuncionais do mundo, né? Enfim, fico muito triste com isso, esperava outra coisa da elite aristocrática socialista brasileira, por mais que esse pessoal não goste do Bolsonaro, eu tenho certeza que ninguém gosta do Bolsonaro ali, mas a visão deles é a seguinte, se deixar o Lula e deixar o Alexandre de Moraes, não vai ter jeito não, tá? Esse pessoal, ele vai para o radicalismo. E chegar no modo Venezuela, pode ser que até a elite vai continuar tendo dinheiro, você vai estar melhor que o resto do pessoal, mas as oportunidades perdidas para o povo brasileiro serão enormes. O Brasil vai sofrer muito com isso. Se acha que Rússia e China vão contrapor ou vão compensar a perda dos Estados Unidos, estão muito enganados. Não é bem essa história não, né? Então, dá para ver que o Brasil está batendo cabeça. Ah, não, que vão pedir redução da tarifa para 30%, adiamento por 90 dias e não sei o que lá.
o Jorge Viana aqui, que não sabe falar inglês lá na Apex, falando essas besteiras. Depois o Lula desmentiu tudo, falou que não vai ter nada disso, que não vai ter tarifa, não vai pedir nada, vamos bater, né? Ou seja, o governo, e aí eu já não estou falando mais só do Lula, parece que o governo todo já está em uníssono, vamos bater, não tem esse negócio, né? Pro Lula só interessa isso. Agora, olha só, olha que coisa curiosa isso daqui. O Lula e o Tarcísio receberam empresários sobre tarifa nessa terça-feira. O chefe da embaixada dos Estados Unidos foi na reunião em São Paulo. Por quê? Porque o chefe da embaixada americana sabe da situação. Ele sabe que conversar com o Lula e com empresários em Brasília é inútil. O Lula não vai ceder, o Lula não tem saída. O Tarcísio, no entanto, é uma possibilidade. O Tarcísio pode fazer alguma negociação. O Tarcísio já está assumindo a presidência do Brasil, em última análise é isso que está acontecendo aqui, né? E eu vi algumas pessoas tentando jogar o Eduardo Bolsonaro contra o Tarcísio contra o Eduardo Bolsonaro. Eu espero que o pessoal perceba que essa situação aqui não é uma briga de fato, né? O Tarcísio está negociando, mas a negociação do Tarcísio é pela anistia ao Bolsonaro, é pelo que o Eduardo Bolsonaro quer. Ele não está negociando de forma a aliviar coisas sem passar pelo Eduardo Bolsonaro. Não é isso, ele está fazendo justamente o papel de negociar com os empresários brasileiros em nome do Bolsonaro, em nome da direita brasileira. Ele está fazendo muito certo, no final das contas é isso daí, né? Não joguem o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio com briga um contra o outro. Ninguém precisa disso. Os dois estão trabalhando em conjunto para uma coisa muito melhor. E a gente precisa da ajuda dos dois. Os dois vão ser necessários para resolver esse negócio, né? A gente fala que quem está isolado é o Alexandre de Moraes e o Lula, mas são duas pessoas muito poderosas hoje em dia, né? O Alexandre de Moraes manda no STF, o Lula manda no Executivo. Então, a situação não é muito fácil aqui. Eventos foram marcados no mesmo dia. Alckmin afirma não ter sido procurado por representante americano e não ver problema em encontro. Ou seja, o americano preferiu falar com o Tarcísio porque sabe que lá em Brasília não vai ter nada, né? Enfim, essa resolução, essa negociação que o Tarcísio está fazendo é positiva, sim. É no sentido de resolver a coisa, sim. Os empresários aqui no Brasil estão desesperados, eles têm que ter alguma coisa, alguma maneira de conversar. Este é o caminho. A negociação é justamente o Tarcísio falar, olha só, a solução é isso, tem que aprovar anistia no Congresso, tem que aprovar uma outra lei de censura no Congresso, para ser uma lei mais leve do que a decisão do STF, e vamos partir para isso. Esse vai ser o caminho daqui para frente, não tem alternativa, né?